A imprensa bairrista se rende ao elenco do Flamengo, forte elenco do Flamengo, e analisa como vai encaixar o Gerson, se o Gerson vai ser titular no lugar de quem. Fala comigo, fala filhão, fala filhona. Aqui é Marcos Vermelho do canal Voa Urubu. Voe comigo você também nesse canal. Amassa o like aí, galera. Se inscreva no canal, botão vermelho aí é de graça. Ative o sininho das notificações. E vamos que vamos para esse vídeo que tá muito top, tá muito legal. A bancada aí da ESPN, crédito das imagens também no link na descrição aí dos canais Disney, do canal ESPN. Bora pro vídeo, tá muito top. Vamos dar uma olhada aí, vamos dar uma verificada no vídeo. O vídeo tá show de bola. Vamos lá, galera. Nosso exercício aqui, senhores, é o seguinte, é desenhar esse Flamengo e aí a gente tem variações táticas, a gente tem variações de posicionamento de jogadores, como o Dorival muito bem fez com o Gabriel para acomodá-lo do lado do Pedro, e a gente vai brincar aqui para desenhar os 11 do Flamengo assim, ó, para deixar claro para quem está em casa, porque o fã de esporte gosta de dar uma cornetada, né? A gente colocou aqui o time que terminou a temporada, como não tem o Rodinei, colocamos o Varela para começar a brincadeira, para substituí-lo, e o Mateuzinho está ali no banco, nada que não possa ser alterado. Mas o restante do time, estou olhando aqui, ele está todo como foi no final da temporada. Vou começar com o Jean Oddi. Nosso professor Jean Oddi. Muito obrigado. Porque eu quero saber o seguinte, o Vitor Pereira agora tem, até o dia 28, uma decisão de Supercopa, depois uma decisão de Mundial, depois uma decisão de Recopa. Fosse você o VP, mexeria muito no que o Dorival deixou, mexeria pouco, acomodaria o Gerson, se sim, onde? Só isso que eu quero saber. Então, pra agora é complicado mexer muito. Muito ele não vai mexer. Ele mesmo chegou falando que tá assumindo um clube campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, e que não dá para ele chegar pintando a casa inteira, né? Ele vai pintar uma parede no máximo. E eu acho que se a gente partir do pressuposto que o Flamengo contratou um jogador que chega para ser titular, com a capacidade indiscutível de ser titular, o Gerson poderia ser essa única parede, a única mudança. Vou falar uma coisa assim, eu ouvi o Vitor Pereira falando sobre o time do Flamengo na temporada passada, antes dos enfrentamentos. E ele disse com todas as letras que o Flamengo tinha fragilidades na marcação pelos lados. E até comprovou isso. Sim, ele dá um abafa ali na Copa do Brasil, que é exatamente por aí, né? Então, eu acho que assim, essa é uma questão que não é fácil de você resolver pura e simplesmente com a entrada do Gerson. Como o Vitor Birner não está aqui para tirar o Pedro do time e colocar o Gerson, eu não vou fazer isso. Não adianta, ele que faça. Ai, minha cabeça doeu. Mas é isso, porque ele vai fazer isso, tá? Eu só estou falando porque ele disse isso no linha de passe. Como ele não está aqui para fazer isso, eu já parto do pressuposto que assim, Pedro, Gabigol e Arrascaeta, nesses caras você não mexe. Dançou o Everton Ribeiro de novo. O Everton Ribeiro sempre entra na roda. É um negócio impressionante. Não tem como. Quietinho do jeito que é, né? Aceita, fica tudo bem. Por outro lado, eu acho que o Everton Ribeiro é desses caras de frente o que melhor tem condição de fazer esse trabalho de fechar pelo lado. E o cara acabou de voltar da seleção, né? Como é que você tira o cara? Termina a temporada melhor que o Arrascaeta. Termina melhor que o Arrascaeta. Pode ser por conta de lesão, ok, mas é o cara que termina a temporada melhor. Então, eu não tiro... Eu acho que assim, se é para entrar o Gerson, e a Mari já adiantou, né, que ela entre João Gomes e Thiago Maia, ela tiraria o Thiago Maia e deixaria o João Gomes, mas eu não. Aí o João tem que jogar de primeiro. Então, por isso que eu não faria isso. Quer dizer, na hora que você tem a dificuldade, você vai já perder possivelmente na marcação. Você vai continuar com um time frágil na marcação, porque Arrascaeta, Pedro e Gabigol não te entregam muito nesse sentido. Ó, deixa eu fazer o desenho da Mari aqui pra gente debater isso aí que você tá falando. A Mari tiraria o Thiago. O Thiago. Então o Gerson entra aqui, o João vem pra cá, o Gerson vem pra cá. Sim. É isso? Exatamente. Só que o João vai fazer isso bem? Eu acho que vai. Eu boto fé. Mas aí a gente entra em variações, né? Variações. Não tô cravando esse time aí, é o time taca-pau. Não. Eu acho que é uma das variações que pode funcionar.
O Djalminha, com o Dorival, o melhor momento dele foi de segundo volante, né? Olhando aqui, o nosso campinho, aí eu não sei, o Everton Ribeiro vai fechar mais, né? Muito provavelmente vai precisar fazer isso aqui para ajudar. E aí eu não sei, aí o Gabriel jogaria mais ainda fora da área, porque uma peça é um quebra-cabeça, né? Uma peça vai mexer no lado como um todo, Djalma. Para você funciona? Ô, Dani, a primeira coisa, o Vitor Pereira, ele tá ganhando muito bem para resolver esse problema. Então, eu vou deixar esse problema para ele. Não vai, não! Eu vou colocar o que eu... Não, eu vou expor o meu pensamento do que eu vi do Flamengo. Sim. Eu não sei aonde o Gerson vai jogar, certo? Não sabemos. Eu acho o Thiago Maia melhor primeiro volante do que o João Gomes. Volta o Thiago Maia pro campinho. Melhor segundo volante do que o Thiago Maia. O Everton Ribeiro, melhor terceiro homem de meio de campo que os dois e perde para os dois também nas funções defensivas. Aonde o Gerson vai entrar, eu não sei. Mas dos que estão, eu já estou colocando a minha opinião. Você não tiraria ninguém? Então, assim, se o Gerson for jogar de primeiro volante, sai o Thiago Maia. Se ele for jogar de segundo volante, sai o João Gomes. Porque, a minha opinião, de primeiro volante, Thiago Maia joga mais que o João, de primeiro, e de segundo, o João, na minha opinião, joga mais do que o Thiago. O João tem mais o recorrido, mais chegada na área, a pressão dele que ele faz no campo de ataque é mais forte que a do Thiago, mas o Thiago tem um posicionamento melhor para cobrir os laterais, para proteger os zagueiros. Então, assim, depende de onde o Gerson entrar. O Thiago se movimenta mais aqui, né? O Gerson sabe... fazer aquela função no lugar do Everton. Como? Não, o Thiago, você está falando de primeiro volante, porque o Thiago protege aqui e o Thiago tem essa movimentação aqui, né? Sobe menos. Essa proteção, na minha opinião, ele faz melhor do que o João. O João tem a pressão melhor na frente, o João tem mais infiltração, ele chega muitas vezes pelos lados. E o Gerson pode fazer também a função aqui pela direita do Everton. Mas assim, o Vitor que tem que resolver isso. O Everton terminou a temporada jogando muito. E o Everton, isso que é quietinho, ele não foi reserva em nenhum momento. Todo mundo fala, tem que tirar o Everton, mas ninguém tira. E mais, ele é o capitão do time, é um dos capitães. Não é tão simples. Ele foi para uma Copa do Mundo. Então é complicado, mas assim, partindo do princípio que o Gerson vai ser titular, eu acho que ele tem que entrar ou de primeiro volante no lugar do Thiago Maia ou de segundo no lugar do João Gomes. É porque eu acho que acontece aqui, Jean, vê se faz sentido, tá? Pode me corrigir se você estiver vendo diferente de mim. Diga. Como colocar, por exemplo, o João Gomes de primeiro e o Gerson de segundo, eu acho que o time perde muito na parte defensiva. Tô com você. Porque o João Gomes, ele tem fôlego, ele tem preparo físico para correr para todos os lados. Ele pode até correr mais assim do que o Thiago Maia. Mas o posicionamento ali de primeiro volante, de cobertura de laterais, de proteger os zagueiros, eu acho que ele faz melhor. Então, Vitor Pereira, resolva esse problema que é seu. Não, eu tô com o Djalminha. Eu não mexeria no posicionamento dos volantes que estão. Eu não puxaria o João para primeiro volante para acomodar o Gerson de segundo. E eu não vejo o Gerson mais hoje, no atual momento de carreira dele, jogando de primeiro volante. Eu acho que o Gerson é segundo volante ou até mais para frente. Aí a gente teria que pensar de outra maneira. O que eu queria te mostrar para ver se é isso aqui, também. ó. O João Gomes, muitas vezes, ele infiltra por aqui e o Arrascaeta entra. Isso. Que, aliás, para mim é onde o Arrascaeta funciona melhor. Mais do que aberto pela esquerda, para mim, eu parto de qualquer Flamengo com o Arrascaeta centralizado e com a liberdade ali para jogar, porque... E aí, assim, o Gerson tem qualidade para ocupar esse espaço que está o João Gomes então, aqui. Para mim é isso aí, tá? Para mim é esse que você acabou de fazer. É o Gerson, até porque o Gerson pode fazer pelo lado esquerdo
essa cobertura, que é uma cobertura deficiente na visão do Vitor Pereira. Estou falando do outro Flamengo. Não que ele ofereça mais na marcação em relação ao João Gomes, mas assim, se ele tem que entrar no lugar de alguém, eu acho que tem que ser no lugar do João Gomes. Ele cai ali pelo lado esquerdo, pode fazer a cobertura por ali. O Everton Ribeiro faz isso pelo lado direito. Claro que nós estamos falando de 3 volantes, né? Quer dizer, o Everton Ribeiro nem volante é. Mas nós estamos falando de um time muito ofensivo e de um time que, de fato, talvez tenha as suas deficiências na marcação. Só que nós estamos falando do time tecnicamente, não estou falando que é o time mais bem montado, não acho que seja hoje ainda no Brasil, mas acho que é o melhor time tecnicamente do Brasil. Então, também é uma equipe que pode, eventualmente, num jogo específico, vai enfrentar o Palmeiras, vai enfrentar o Atlético. Aí você pode ter uma formação que você coloca o Gerson e quem sai não é o João Gomes. E outra, não vai estar todo mundo à disposição o tempo todo, né? Claro. Assim, tem toda a questão física, de serviço de seleção. O Flamengo está montando o time para brigar por todos os títulos, né? Exato, a gente está falando de Copa, de Brasileiro. O Djalminha queria falar. Fala, Djalma. Não, eu só queria colocar que o Gerson, se ele quiser, ele não é chamar de coringa à toa, não, é porque ele cumpre bem todas essas funções. Exato. Ele pode jogar tranquilamente no lugar do Everton Ribeiro, que ele vai cumprir bem essa função. Ele jogar no lugar do João Gomes e, se ele quiser, ele joga de primeiro volante. É lógico que a parte técnica dele é tão apurada e hoje eu acho até que ele se encontra no momento físico melhor. O fato de ter jogado na Europa, você também cresce na parte física. Ele tem capacidade para ofensivamente render muito mais. Então, acho que pode explorar o potencial ofensivo dele. Mas, na função, eu acho que até mesmo se empurra ele mais para frente na função ali do Arrascaeta, ele pode jogar bem. Então, assim, a temporada é muito longa. Acredito que vão jogar todos, vai acontecer muito, de repente, jogar ele, Everton, João Gomes e Thiago. De repente vai jogar ele... Arrascaeta, Thiago, João, de repente vai jogar Thiago, Arrascaeta e Everton. Mas, sim, a princípio, se tivesse que tirar alguém, tiraria o João Gomes. Mesmo com muito pesar, porque o João Gomes jogou muito a temporada, é um menino, está em projeção, crescendo. Mas se tivesse que sair um de primeiro momento, seria o João Gomes. É uma questão tática, né, Djalma? Porque eu entendo a Mari quando ela diz, eu tiraria o Thiago e não o João Gomes, porque o João Gomes jogou melhor na temporada do que o Thiago Maia. O pessoal do F90 testemunha de como eu gosto do João Gomes, mas eu também acho taticamente, né? Eu acho que taticamente, para mim, que é a questão que o Thiago precisa ficar para um time que já tem muita gente que ou não marca ou marca pouco. Então, assim, é um time que... A verdade é que eu acho que o VP vai mudar isso. Até partindo como base, tendo como base as declarações que ele deu sobre o próprio Flamengo. Ele vai se preocupar muito com a questão defensiva. Mas, assim, partindo desse pressuposto que é um time tecnicamente muito capaz e capaz de fazer muitos gols, se o time for esse aí que a gente está falando, com o Gerson no lugar do João Gomes, vão ser jogos muito legais. Eu acho que em relação a isso não dá para discutir. É muito doido, né? Porque nós estamos montando praticamente esse meio de campo do Flamengo em torno do Gerson, né? Sim, porque o exercício é encaixá-lo ali, né? Titular e ponto, e quais são as peças que a gente mexe Vidal, em torno um beijo, dele. né? Porque depois disso... Não, passa para baixo. Dani... Fala, Djalminha. Dani... Isso é interessante. Eu ainda vou falar mais. O Jean, no início, brincou aí que o Birner tiraria o Pedro. Mas sabe o que eu acho, sinceramente? Em algum momento... Qualquer um pode sair. Ah, sim. Qualquer um pode sair, porque se essa equipe encaixar, assim, quem tiver, de repente, no momento que não tiver bem, porque o Vitor Pereira não tem muito isso não, de, fulano, ele tem um nome maior. Não tem essa, é quem tiver melhor. Então, até mesmo se o Pedro não jogar, essa equipe pode encaixar perfeitamente, Gabigol voltar para a função dele e jogar, o meio-campo ficar mais fortalecido e mais liberdade ainda para Arrascaeta, para Everton Ribeiro e até para o Gerson. Eu acho que não seria nada demais. É lógico que o momento que cada jogador vive determina muito.
E esses jogadores, Pedro, Gabigol, Arrascaeta, vivem, e até próprio Everton, vivem em lua de mel com o torcedor e jogando muito. É difícil sair, mas para o futuro pode sair qualquer um, na minha opinião. Mas só vou Ainda tem o Bruno pontuar. Henrique, tá? Ah, claro, exatamente. E o Marinho, e o Cebolinha. Tem muita gente. Mas é porque aí eu tô falando O do Cebolinha jogador que... também. O Cebolinha tava começando a engrenar ali, mas o Bruno Henrique saiu por uma questão de lesão. Tudo bem, não era o Bruno Henrique de 19, mas é um jogador importante, né? Mas ainda assim, né? Tava retomando ali, foi uma lesão que realmente... Eu sustento ainda a permanência do João Gomes, porque eu vejo muito potencial até de adaptação dele, tá? De permanecer no time, de não querer sair do time. É um jogador A entrega, que, né? Não precisa nem Jovem. falar. Eu ainda mantenho, porque eu consigo visualizar ele se adaptando nessa posição para o Gerson ter essa liberdade. Eu só acho que assim, o Vitor Pereira ele vai precisar, até por tudo isso que a gente está falando, meio na brincadeira, você falou, ainda tem o Bruno Henrique, você falou, tchau, Vidal. Mas você tem razão. E aí, o que eu acho que assim, o que ele vai precisar fazer é incutir na cabeça dos caras, desde o começo, a ideia da não existência daquele time, daquele 11 fixo titular. Porque como a gente está falando de uma temporada como a brasileira, com três campeonatos importantíssimos... Porque o Dorival não conseguiu. Então, mas ele não, também não sei se ele não conseguiu, se ele não quis fazer Pode isso. ser. Porque ele vai precisar fazer isso. Com a quantidade de jogadores grandes que ele tem, ele precisa deixar claro que não tem a coisa do time titular. E a gente vê, assim, os times do Guardiola, né? O Manchester City... Hoje aconteceu isso, né? Ele mexe duas peças e as duas peças participam do gol. É do único gol da isso, partida. exato. E acho que muitas vezes ele muda o time completamente de um jogo para outro, olhando para o adversário. Eu acho que o Flamengo vai ter que fazer isso também por uma questão de gestão de elenco, de gestão de grupo, porque é muito cara grande, é muito jogador poderoso ali. Na verdade, no pra caso ficar do no banco Dorival, eu acho que ele não conseguiu isso porque quem entrou não conseguia manter o mesmo nível e de resultado também. A gente viu isso acontecer. Até no momento que ele fala, não, Campeonato Brasileiro a gente não vai conseguir brigar. E aí, galera, rubro-negra, o que vocês acham aí? O que vocês fariam no lugar do Vitor Pereira com o tamanho que o elenco do Flamengo tem? Para mim, acho que o Varela e o Vidal e o Cebolinha devem fazer um ano legal. Depois de uma pré-temporada, eles chegaram, não é todo jogador que já chega, o próprio Pulgar também, que chegaram no meio da temporada aí e acabou tendo algumas lesões, né? Também é muito normal, estava sem jogar e aí começou a jogar, teve algumas lesões. Eu acho que esses caras aí vão, depois de uma pré-temporada aí, vão fazer uma boa temporada. O Gerson, vocês encaixariam aonde, galera? Fala comigo. Tiraria quem? Tem gente que tira o Pedro, tem jornalista aí que falou que tiraria o João Gomes. Eu acho que seria mais natural se saísse o João Gomes, mas na temporada que o João Gomes fez, realmente um elenco do Flamengo é muito bom, é muito top, é o elenco mais forte ali, muito mais forte do que muitos times na Europa. E com certeza o Flamengo jogaria uma Champions League. E não só participaria, disputaria. Se fosse ganhar era outros 500, mas disputaria uma Champions League. Fala comigo, deixa nos comentários aí, galera. Você tiraria quem para botar o Gerson? O Gerson aguardaria um pouco para entrar? O que vocês fariam? E também bota nos comentários aí o que vocês acham que o Vitor Pereira vai fazer. Beleza? Mais uma vez eu deixo aí o convite, né? Se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho e tamo junto, galera. Saudações rubro-negras. Até a próxima. Valeu!